Olá, gente, começa agora mais uma edição do BNews Entrevista, gravado diretamente do BNews Studio, aqui no Expo Brasil Export, que está acontecendo simultaneamente a edição 2023 do Brasil Export de Brasília. O BNews Entrevista traz a você informações privilegiadas, análises apuradas sobre o mercado portuário, logístico, de transportes e infraestrutura, tanto no Brasil quanto em outros países. E o meu convidado desta edição acaba de ganhar um desafio internacional. Atualmente ele preside a Federação Nacional das Operações Portuárias, entidade que reúne todos os operadores portuários do Brasil, e há poucos instantes, aqui ainda no encerramento do Congresso da Associação de Portos de Língua Oficial Portuguesa, ele acaba de ser eleito presidente da APLOP. Parabéns, Sérgio Aquino, pelo novo cargo e pelo novo desafio. Sua agenda já era tranquila, já não tinha muitas preocupações com o setor portuário nacional. Agora você ganha aí novos horizontes com os portos portugueses e os portos africanos de língua portuguesa. Muito obrigado, meu amigo, pelos parabéns, pelos cumprimentos. O que eu preciso agora, depois de chegar em casa, me entender com a Márcia, né? Que ela, nem eu sabia disso também, né? Então, mas muito obrigado. É sempre um prazer, né? Conversar e bater um papo e falar dessas evoluções. E aqui nesse ambiente, né? Muito importante aqui, essa sala aqui de entrevista aqui do BE News, esse evento, né, de exposição, setor de exposição, que é agregado ao Brasil Export, agregado ao ENEP, agregado ao Congresso da APLOP. Eu estava pensando aqui numa figura, né? Isso aqui, na verdade, a gente pode dizer que é uma grande colmeia, onde você vai tendo cada nova célula, né, dessa colmeia se integrando e formando um grande conjunto, né? O Brasil Export, essa sigla, é o grande local, o grande evento, o grande movimento, o grande tudo em termos de importância de infraestrutura. Sim. E o Porto está envolvido dentro disso, né? Então, parabéns, Leopoldo, parabéns ao Fabrício, à Una Eventos, ao Campos, que é o presidente do Conselho, a todos que participam disso. É um privilégio muito grande. E a FENOP também se sente muito honrada, né? Com a indicação e a eleição para a presidência da APLOP, não é? Isso não é uma questão individualizada, pessoal, é uma questão da entidade. Mas eu fiz questão, né, nós fizemos questão de também fazer uma ressalva e, sendo possível e havendo interesse da ATP, do Almirante Murilo, nós, FENOP, cumpriríamos o primeiro ano do mandato e o segundo ano o Brasil seria representado pela ATP. Fiz questão de pedir isso em Assembleia, não havia consultado o Murilo, mas acho muito justo, nós temos trabalhado muito juntos nisso. E acho que é um momento de oportunidade do Brasil valorizar essa entidade, ocupar os espaços, dar apoio, e acho sim que a língua portuguesa pode será e é o grande canal de comunicação, de potencialização, desenvolvimento, como você disse, de portos de regiões completamente diferentes, mas que se complementam e que têm muitos dos temas desafios e problemas conjuntos. E acho que a gente, trocando experiências com a facilidade do idioma, nós podemos crescer juntos. Exato, Sérgio. Durante o congresso que foi realizado nesse primeiro dia do Brasil Export 2023, os temas elencados para esse congresso acho que sinalizam de forma muito clara hoje o que são os portos de língua portuguesa. Sabe, se debateu investimento, obras, se debateu arranjos logísticos. Também um outro tema que foi debatido foi transição energética, considerando os portos portugueses, que têm registrado um crescimento forte nos últimos anos, os portos brasileiros também, cujo comércio exterior tem crescido, e não podemos aí esquecer os portos africanos, com um mercado consumidor em potencial, especialmente que está se reestruturando nesses últimos anos. O que esperar dessa maior integração desses portos que, como você bem lembrou, vivem realidades e fases de desenvolvimento
muito distintas, porém tem crescido nos últimos anos, tem atraído investimentos nos últimos anos. Olha, Leopoldo, você, junto conosco, participou de todas as comitivas, né, todas as viagens internacionais. O Brasil e, vamos dizer, os portos, né, aqui da grande maioria dos associados da APILOP, não é, nós chegamos atrasados nessa pauta da questão da energia, da questão de meio ambiente. Você se lembra quantos anos atrás nós fomos em Rotterdam, nós fomos em outros portos, onde já existia preocupação com o meio ambiente e de revisão de energia. Então, os navios, por exemplo, que eram obrigados a desligar suas máquinas, se conectar num ponto de energia no cais. Eu acho que esse momento desse congraçamento aqui da entidade da APILOP nos permitirá crescermos juntos e acelerarmos essas pautas. O desafio da transição energética, não é? Vimos aqui a palestra de Porto Açu com os desafios, os terminais, os TUPs têm sido referenciais nisso, não é? E isso força com que os portos de propriedade pública também busquem fazer sua lição de casa. A gente sabe das dificuldades e aí, comparando os TUPs com os portos de propriedade pública, a gente fica evidente como os portos de propriedade pública estão atrasados na questão de planejamento, na questão de energética, na questão de responsabilidade social e ambiental, o envolvimento. Por que esse atraso, Sérgio? Eu acho que é reflexo da morosidade da gestão pública? Eu acho que dois fatores. A burocracia, eu acho que é um problema, mas não é, na minha visão não é isso, é a descontinuidade de gestão e a falta de planos de Estado. Porque o poder público, inclusive, deveria estar usando isso a seu favor. Porque quem implementa e atua em planos de Estado é o poder público, com a atuação da sociedade. E, portanto, se ele tivesse continuidade de gestão e valorização de plano de Estado, a situação talvez seria inversa. Mas, na verdade, a descontinuidade de gestão, de gestores, tanto na política pública portuária nacional quanto nas administrações portuárias locais, gera o prejuízo, enquanto na iniciativa privada você tem permanência, você tem profissionalização e você tem planejamento estratégico que é seguido, que planejamento perene também, né? Exatamente. Então, ou seja, falta continuidade. Falta continuidade. A descontinuidade que acontece no poder público é o grande embaraço para a convivência desses dois regimes de exploração que são extremamente importantes e que precisam ser cada vez mais valorizados com a visão de complementariedade, né? Eles são complementares, até porque é da natureza, não é, dos terminais privados, e isso historicamente, que foram criados na década de 60, eles terem uma atuação muito mais forte nas operações verticalizadas, nas Sim. cargas próprias. É lógico que com o crescimento também nas cargas de terceiros. Mas Tanto é que eles surgem como elementos logísticos ou de indústrias, ou de montadoras, ou mesmo de produtoras agrícolas, enfim, eles são partes... A década de 60 é isso, os Exato. primeiros terminais privativos, não é? Foram de siderúrgicas que eram estatais, da Vale, Transpetro, Petrobras. Vale, não é? De tradings de commodities, não é? De Sim. exportadoras de grãos, de farelo, de suco de laranja, como a Cutrale, não é? Então, isso é da essência, do DNA. E, felizmente, eles vieram também para a carga de terceiros para, de certa forma, pressionar o porto de propriedade pública para que se mexesse e buscasse ser mais eficiente. O setor empresarial que está dentro dos portos de propriedade pública, ele atua com a mesma eficiência, a mesma visão estratégica do setor empresarial que está nos TUPs. O problema é a parte que cabe ao poder público, que volta a dizer aquilo que estávamos comentando, que nós precisamos de perenidade, continuidade e ação estratégica de planos de Estado. Falando de continuidade, este é um valor em mercados como o europeu. E se repete em Portugal, se percebe uma garantia de continuidade em projetos estratégicos de desenvolvimento dos portos portugueses. E na realidade africana, você percebe isso daí? Ou ela é mais próxima da realidade brasileira?
ela é mais, se a gente pode dizer, ela é mais próxima da realidade latina, né, do que a realidade europeia. E acho que essa é a oportunidade da APILOP, da gente aproximar e corrigir um pouco essas rotas, usando os bons exemplos, que são os exemplos dos portos portugueses, que estão ali e tendo que competir no mercado europeu, não perdem tempo com, vamos dizer, com as mazelas Sim. que nós temos, em especial aqui ainda, aqui nos portos latino-americanos e nos portos africanos. Não estou dizendo que portos latino-americanos e africanos não são eficientes, mas que eles poderiam estar muito mais à frente do que já estão. E acho que nós temos que unir forças para isso. Por isso que é importante esse momento do Brasil estar ocupando a posição, volto a dizer, a importância não é do Sérgio Aquino ou só da FENOP, é do Brasil. E a importância e a oportunidade do Brasil também de potencializar isso. Perfeito. Sérgio, também à frente da FENOP, a tua agenda também tem trabalhado com projetos muito estratégicos. Um deles, que é uma prioridade do setor portuário neste momento, é o reporto. O regime especial que prevê isenção tributária para investimentos privados em portos, ferrovias, vence agora no dia 31 de dezembro. Uma solução pelo Congresso se mostra bem difícil. Haverá necessidade de uma intervenção do próprio Executivo, quer seja uma medida provisória, enfim, ou qualquer outra medida. Dentro do governo, como é que está essa situação? Olha, nós estamos trabalhando, primeiro uma coisa que acho que é o que está acontecendo nesse momento, e o reporto demonstra bem isso, nós temos hoje uma união de forças muito grande, né? A gente chama da coalizão empresarial portuária, atrelada às entidades ferroviárias, a ANTF e a Associação Brasileira, né, da Indústria de Material Ferroviário. Nós estamos trabalhando muito integrados na defesa do reporto, porque a defesa do reporto não é a defesa dos setores, é a defesa do desenvolvimento da infraestrutura brasileira, né? Nenhum país competitivo do mundo tributa investimento em infraestrutura. E o reporto, ele é o escudo que protege isso e evita tributação nisso. Como você disse, depois de muita luta, nós conseguimos no governo anterior estender pelo menos por mais 2 anos. Sim. Conseguimos, por enquanto, exercer somente 1 ano, porque o primeiro ano a Receita Federal disse que não podia aplicar por problema de responsabilidade fiscal, aquela coisa toda, né? E agora nós conseguimos exercer este ano, mas nós temos que resolver isso. E para isso nós estamos trabalhando em várias frentes, né? O Poder Executivo está muito compromissado, eu diria, no Ministério de Portos e Aeroportos, a Secretaria Nacional de Portos, na defesa. No início discutia-se a possibilidade de uma medida provisória do governo, depois optou-se por um projeto de lei, talvez com urgência constitucional. Paralelamente também está se tentando aproveitar um projeto de lei que já está lá no Congresso há alguns anos, de autoria do deputado Leônidas Cristino, que precisa fazer algumas adequações e que, para sorte do setor, o deputado Paulo Alexandre passou a ser o relator. Então, há oportunidade de que ele, conseguindo equacionar o texto e dando celeridade, e sendo votado na comissão, talvez nem precise ao plenário, né, tendo em vista que já passou por outras comissões. E aí precisaria ir rapidamente para o Senado, que também, sendo rapidamente aprovado pela Comissão de Infraestrutura, talvez também não precise ir para o Senado. Ou seja, então nós temos a possibilidade da solução vir do Congresso. Bem, este é um caminho que estamos trabalhando. Paralelamente a esse caminho, também está se trabalhando para tentar resolver que o Congresso contemple o reporto na previsão orçamentária. Porque senão, vamos lá, a gente consegue aprovar isso lá na Câmara e no Senado, e se isso não entra na lei de previsão orçamentária... Voltamos ao erro que foi apontado. Nós não vamos ter o ano que vem, tá? Também, paralelamente a isso, trabalhamos todos como coalizão, não é a FENOP, uma ação isolada. Na coalizão portuária estão a FENOP, a Federação Nacional das Operações Portuárias, a Associação Brasileira de Terminais Portuários, a Associação Brasileira de Terminais de Granéis Líquidos, a Associação de Terminais Portuários Privados
e a Associação... A Abratec. Abratec, Associação Brasileira de Terminais de Contêineres. Exatamente. Então, esse movimento chamado... E a Abitra também? E a Abitra também. E a Abitra também. Esse movimento todo, nós estamos trabalhando essas frentes, então. Olha, com o governo, ou uma medida provisória, ou um projeto de urgência constitucional. Com o deputado Paulo Alexandre, já tivemos reuniões como coalizão com ele está trabalhando muito forte, inclusive com o governo, para que o governo não perca o time na questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estamos trabalhando também no Senado, e já foi dada entrada num texto gerado pela coalizão, não é? O texto inicial, inclusive elaborado pela BTP e incorporado pela coalizão, na reforma tributária, também uma emenda garantindo que essas legislações de incentivo fiscal tenham validade constitucional, para que a gente também não corra risco de ninguém lá na frente dizer que é inconstitucional, né? Então, todas essas frentes estão em andamento. Nós não estamos fechando o olho para nenhuma delas, certo? E numa ação muito forte, de forma conjunta. Sérgio, a agenda 2023 está mais ou menos consolidada, mas ainda temos aí os planos para 2024. O que o próximo ano reserva para a FENOP? Olha, a agenda 2023 ela foi trabalhada muito com os temas estratégicos da FENOP, voltando principalmente na parte de tentativa de diálogos com as federações laborais. Nós temos alguns dilemas, alguns problemas. A legislação laboral portuária do Brasil é extremamente ultrapassada. O Brasil hoje carrega o triste troféu da legislação mais ultrapassada no sistema portuário mundial. E o grande exemplo disso é o regramento da exclusividade na contratação com vínculo empregatício. Os últimos países do mundo que tinham isso na Europa já o abandonou. A Comunidade Econômica Europeia, Espanha, Portugal e agora a Bélgica, não é? Esse regramento é um regramento que prejudica todos, prejudica o setor, não é? Prejudica o país que precisa de geração de empregos e prejudica o desenvolvimento tecnológico, o aperfeiçoamento do trabalho e da gestão portuária. Nós defendemos, então, a revisão do conceito de exclusividade, não é? Ou liberdade total ou prioridade. Nós defendemos também a revisão na legislação que obriga as formações de equipes de trabalhadores avulsos sejam negociadas com os sindicatos. Isso é uma questão que a empresa faz a gestão. Por que ela pode fazer com o trabalhador com vínculo empregatício e não pode fazer com avulso, não é? Defendemos também um critério de que o OGMO possa renovar os seus quadros, não é? Porque hoje a pressão de sindicatos para aumentar o quantitativo, nós não precisamos aumentar, nós precisamos renovar. Sim. E para isso nós precisamos alterar a lei para que o OGMO possa dispensar trabalhador mediante algum tipo de indenização, algum critério e com algum tipo de indenização. Da mesma forma que uma empresa pode dispensar um funcionário e ela, por exemplo, paga uma multa lá de 40% sobre o que tem depósito de fundo de garantia, porque eventualmente não se adota isso também para o trabalhador avulso? Quer melhorar um pouco esse percentual? Vamos discutir isso. Sérgio, uma agenda bem ousada, não? Isso. E aí, esses temas, a FENOP, e isso sempre foi um jogo muito transparente com as federações. A gente está discutindo isso pelo menos há 3 anos. Não é? Não, e que coloca a FENOP em rota de colisão com as próprias federações. Sim. Algumas medidas aí de um impacto muito direto e severo nas próprias regras trabalhistas. Mas é que isso é uma questão de amadurecimento, né? E a gente percebe que o setor laboral também vem amadurecendo e entendendo. Então, por exemplo, hoje a gente conversa com as federações, nós estamos discutindo um pacto, um entendimento nacional, né? De falar, olha, são recomendações nacionais. Por exemplo, temas como controle de assiduidade, né? Trabalhador avulso, ele tem que ter compromisso de trabalho, né? Obrigatoriedade de engajamento. São questões de trabalho, se apresentar e ele tem, né? E controle, ele tem que estar disponível. Essas questões, por exemplo, são hoje defendidas e apoiadas pelas federações. A gente sabe que alguns sindicatos e os trabalhadores, alguns não gostam muito disso, mas tem outros que gostam e que praticam há muito tempo. Vitória, por exemplo, controle de assiduidade e compulsoriedade de escala
é algo praticado há muito tempo, da mesma forma que escala eletrônica, a escala do smartphone. Sim. Há quanto tempo se faz isso em vários órgãos? Hoje se faz no Brasil inteiro, mas Santos, por exemplo, só conseguiu implantar isso na pandemia. Quer dizer, imaginar o maior porto do Brasil com um atraso desse. Ainda recorrendo à escala manual. Esses temas todos, nós estamos conversando com as federações, mas há muito tempo nós dizemos o seguinte: olha, se nós não evoluirmos, nós vamos também trabalhar a vertente legislativa de alteração legal e vamos trabalhar a vertente judicial, no STF, por exemplo, contra o regramento da exclusividade. Este ano nós já alertamos, vamos dizer assim, nós reafirmamos as federações, porque isso não é ameaça, reafirmamos, olha, desde lá de trás nós dissemos que íamos fazer essas outras opções. E este ano nós não temos saída. Se nós não conseguimos encontrar a solução, nós precisamos buscar a solução no Legislativo e no Judiciário. E já estamos trabalhando nisso. Nós agora, nesse segundo semestre, nós teremos audiências públicas e seminários na Câmara dos Deputados e no Senado para debater trabalho portuário. Nós provavelmente teremos projetos de lei sendo apresentadas e nós estamos com um grupo de trabalho formado entre as entidades já discutindo as estratégias judiciais para possivelmente, no começo do ano, judicializar no STF contra o conceito da exclusividade. Ou seja, então a linha de ação já está definida e a gente começa 2024 com a possibilidade da judicialização dessa questão. Perfeitamente. Ou do avanço da judicialização. Do avanço, quer dizer, porque na verdade esse tema da exclusividade, ele não vai entrar no Poder Judiciário, ele apenas vai mudar de patamar. Porque, sim, por exemplo, o TST, esse hoje é um tema recorrente no TST, a questão da exclusividade. Nós temos algumas câmaras no TST que têm mantido o conceito literal. Exclusividade, se um trabalhador não se interessa. Primeiro, um detalhe, Leopoldo, a exclusividade não é do ógmo, a exclusividade é de cada trabalhador. É o trabalhador que tem a inscrição, que tem o direito à exclusividade da oferta de emprego permanente. Sim, e aí, isso permite que ele vá negociar a sua admissão diretamente. E aí ele diz se ele quer ou não quer, né? E aí, o que acontece? E essa é a maioria das câmaras do TST, entende que a interpretação é literal. Se lá está dizendo que é exclusividade, não importa. Se não tem trabalhador interessado, a empresa não pode contratar no mercado e, portanto, ela é obrigada a continuar com o trabalho avulso, quando a lei diz que pode trabalhar com qualquer um dos dois, né? Porém, já há outras câmaras no TST que não fazem a interpretação literal, fazem a interpretação conceitual e histórica e diz o seguinte: olha, se o trabalhador que tem a exclusividade abre mão do seu direito, a empresa não pode ser impedida de exercer o seu direito de contratar e, portanto, contrate no mercado. Porém, como isso não há hoje uma uniformidade, um entendimento no TST, quem é que tem que resolver isso? É o STF, né? Então, por isso dizer, nós vamos mudar de patamar de discussão do tema. Levar para o Supremo, né? Levar ao Supremo. Perfeito. Sérgio, agradeço o nosso papo, muito obrigado pela tua participação, mais uma vez agradeço pela tua presença aqui no BNews Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo todo o sistema Brasil Export e uma das coisas que eu queria acrescentar, parabenizar, é a conquista do Leopoldo, que já não é tão pouco, já está... Quanto tempo já está aqui, Leopoldo? Já no BNews já vamos para 2 anos. Então, 2 anos, parabenizar, não é por isso, porque mostrou o novo patamar do Sistema Brasil Export na área de comunicação, sim, com o BNews e todas as atividades. Parabéns, é um jornalista que não preciso fazer aqui, porque todo o segmento já sabe, é extremamente profissional como jornalista e profissional como setor portuário, conhecedor profundo do setor. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Boa sorte agora nos desafios nacionais e nos desafios também internacionais. Obrigado, amigo. Eu também agradeço a todos vocês que acompanharam esta edição do BNews Entrevista e convido que continuem verificando, nos acompanhando, assistindo às nossas próximas edições. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.